figueira tem folha. Figueira com folha, dá-se a entender que tem fruto. Então Jesus ele vai até a figueira para pegar o fruto. Vamos comer um fruto, um figo? Vocês topam? Vocês querem? Vamos, bora lá, Jesus. Aí eles vão até a figueira. Aí quando eles chegam na figueira, Jesus balança uma folha, balança outra, balança. Nada de fruto. Fala, que coisa, não está registrado isso na Bíblia, mas nos permite imaginar que foi mais ou menos nessa forma. Que coisa, pessoal. Era para ter fruto aqui. Tem folha, mas não tem fruto nenhum. Está sem fruto. Dá um freio nessa lâmpada aí para ela parar de ir para lá e para cá. Por favor. Foca ela aqui no chão e deixa ela parada. Isso. Muito obrigado. Então não tem fruto, só tem folha. Olha só. Interessante que se tem folha era para ter fruto. Mas não tem problema nenhum. Ninguém mais coma fruto nenhum de você, de ti, ou dessa figueira. Vamos embora, galera. E Jesus segue a viagem. Ele e os discípulos seguem a viagem. E quando eles estão voltando, eles passam pelo mesmo caminho. E eles veem a figueira seca. Olha! Foi a figueira que o senhor falou lá. Foi essa mesmo. Exatamente. Vocês viram só? Como há poder na palavra? Vocês viram só como há poder quando a fé ela é empregada? Tudo que vocês pedirem, crendo, vocês receberão. E aí a conversa de hoje vai girar em torno disso. Não vou entrar na caixinha da reflexão da figueira, porque tinha aparência de que tinha fruto, mas era só aparência. Aí nós podemos conversar sobre o cristão que tem aparência de cristão, mas que não dá fruto de cristão. Mas nós não vamos conversar essa conversa. A conversa do viver de aparência. Nós vamos conversar de algo que, inclusive, tem condição de ajudar a mudar alguma vida que vive de aparência, que é a oração. A Bíblia ela ensina para nós que a nossa fala tem poder de remédio. A palavra boa pode curar alguém. Uma palavra boa pode trazer saúde. A Bíblia diz que há poder de vida e de morte numa fala. Então, a partir daquilo que eu falo, eu posso tanto produzir vida, quanto eu posso produzir morte. Logo, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo. A Bíblia também ensina que a língua é um pequeno membro do corpo. E é difícil de controlar. Mas quem consegue controlar a língua, controla o corpo todo. Tudo isso eu coloco dentro do nosso período de introdução à conversa de hoje. Dá para conversarmos sobre aparência, dá para conversarmos sobre fala, dá para conversarmos sobre o aprendizado, o ensinamento, o discipulado que os discípulos eles tinham ao lado de Jesus. Você vê que a introdução, se você quiser, você monta uns 5 esboços, pelo menos, de sermões para você ministrar sobre a vida das pessoas. Se você quiser, só com a introdução já dá para você desenrolar uns 5 sermões. Vamos para a Bíblia, nesse momento, a respeito da conversa. A importância da oração. Então, se você quiser um tema, pastor, dá para o senhor sugerir um tema para a gente? Dá. O poder da oração na vida do cristão.
Qualquer um de nós passa por momento difícil. O pastor passa por momento difícil. A Rosimar é a do Claudinei. A Rosmari passa por momento difícil. A Juliana, do Eliseu, passa por momento difícil. A Juliana, do Rogério, passa por momento, né? A minha agenda telefônica é tudo assim: Juliana do Rogério, Juliana do Eliseu, Eliseu da Juliana, Rogério da Juliana. Se não for assim, eu bagunço tudo. Então, é mais ou menos, a minha agenda é tudo desse jeito, minha agenda telefônica. Todos nós passamos por dificuldade, passamos por situações difíceis. Alguns, na hora da dificuldade, eles tomam decisões equivocadas, tomam decisões erradas. Alguns, na hora da pressão, eles agem de uma maneira que não deveriam agir. Então, a partir de um momento de dificuldade, tem gente que briga. Tem gente que briga com os melhores amigos. Juscelino, falei certo? Tem gente que briga com o melhor amigo na hora. Alguma coisa não está certa, alguma coisa não está legal. Ao invés de resolver, de orar, de buscar de Deus ajuda para resolver, a pessoa briga. Tem marido que briga com a esposa, e tem esposa que briga com o marido, e tem filho que briga com o pai, com a mãe, e tem pai e mãe que briga com o filho, e tem patrão que briga com o cliente, e tem cliente que briga com o patrão, e assim por diante. Quando falta a oração, uma série de dificuldades ela vai sendo desencadeada. Como que fala quando tem uma bola de neve? É uma avalanche que vai rolando, que vai descendo, vira uma avalanche na vida do cristão. Às vezes, uma coisa que era fácil de resolver se torna muito difícil, porque não foi resolvida da melhor forma possível, na hora certa. Então, a nossa escola de fé dessa noite vai propor para nós pensar isso daí. Que todos, eu tenho certeza absoluta, que se eu fosse pensar, todos teriam uma dificuldade para vencer. Alguns dificuldades de maior grau de seriedade, outros com dificuldades menores, mas todos nós temos. Então vamos organizar a nossa conversa? Primeiro ponto, eu preciso entender, eu tenho que entender. Jesus disse assim, tudo que vocês pedirem crendo, vocês vão receber. Ok. Jesus falou isso para os discípulos. Aí nós vamos aprendendo hoje aqui com Jesus e com os discípulos. Primeira coisa importante para nós pensarmos: eu tenho que entender. Se eu entender isso, mais da metade do caminho já está entendido. A oração move a mão de Deus. O que é que move a mão de Deus? Os pais aí, né? Temos vários pais e mães aqui, né? Pai e mãe, quando fala pais, generalizando todos, né? Pais e mães. Então, o pai, a mãe, já viu criança birrenta? Que quando quer uma coisa, o pai não dá, a mãe não dá, a criança se joga no chão? Hoje o Luiz resolveu fazer uma birrinha comigo. Mas não é possível uma coisa dessa. Voltamos da escola, né, César com o André me ajudaram, estava sem o carro, me levaram lá pegar o Luiz, depois me deixou na oficina mecânica. Só que isso acaba demorando até sair de lá e vir para casa. Ele estava com fome. Eu estou com fome. Ele até falou, né? Vai demorar lá para falar? Vai falar 2 horas, porque outro dia o mecânico ficou falando 2 horas. Vai demorar? Não, filho. Daqui a pouco resolve. Aí estamos indo embora. Aí ele, batata do Burger King, batata frita Burger King, batata Burger King. Não vai comer batata do Burger King coisa nenhuma? Batata do Burger King não vai. Daqui a pouco nós estamos em casa.
Lá em casa come o que tem para comer lá em casa. Mas que o pastor é ruim. Não, mas é que esses dias mesmo comeu batata. Ele ficou emburradinho, ele chegou brabinho, foi lá para a cama dele, ficou lá na cama, colocou cobertor na cabeça. O quê? Você tá com esse cobertor na cabeça porque você tá querendo batatinha frita? Você vai ficar de jejum, você só vai comer amanhã na hora do almoço. Se você não parar com essa gracinha aí. Tira da cabeça agora. Aí com jeitinho, né? A gente vai conversando. Foi voltando no normal. Não comeu batata frita. Comeu pão com mortadela, que a Marcinha tinha ido comprar. Hoje não comeu pão com mortadela, não foi pipoca. Por que você está contando isso daí, pastor? Porque tem crente que faz desse jeito. Tem crente que quer uma coisa, aí Deus fala, não, hoje não, agora não. Outra hora pode ser, aquela hora não era a hora. Não tem problema em ele comer batata frita. Pelo contrário, ele come batata frita até mais do que devia. Só que aquela hora não era a hora, não dava certo. Então, às vezes é assim. O crente está querendo alguma coisa, Deus fala, não, agora não. Aí ele vai lá embaixo do cobertor, fica nervosinho com Deus. Pergunta para quem está pertinho de você, você fica nervosinho também e vai para baixo do cobertor? Hã? Sim. É? Aí Deus usa o pastor para falar, sai debaixo do cobertor. Irmão, não adianta. Eu preciso entender, o que move a mão de Deus é a oração. Não vai adiantar eu fazer birra, não vai adiantar eu bater o pé no chão, não vai adiantar eu entrar embaixo do cobertor, não vai adiantar eu ficar chorando, não vai adiantar eu ficar gritando, não vai adiantar. Não vai adiantar querer causar. Não vai. Se o crente não entender isso, Deus deixa ele ali, até ele aprender aquela lição. A oração é uma ferramenta que muda histórias, que muda situações. É o primeiro ponto para a gente pensar hoje. É a oração. Ah, pastor, mas então eu estou orando pouco. Talvez você está orando pouco, e daí? É só experimentar orar um pouquinho mais. Às vezes nem é a falta da oração. Às vezes é a falta da sensibilidade para ouvir e entender o que Deus está respondendo. Às vezes não é falta de oração e nem falta de sensibilidade, é a falta da prática da palavra. O importante é a gente entender, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Alguma coisa eu preciso aprender, alguma coisa eu tenho que entender. Então, a oração ela vai mover a mão de Deus em nosso favor. Pastor, eu estou passando por uma situação assim, assada, cozida ou frita. Ok, eu também estou. Vamos orar? Vamos buscar em Deus resposta? Vamos buscar em Deus ajuda? Alguns oram mais, outros oram menos. Quem vem para a escola de treinamento aqui na sexta-feira, já viu que nós estudamos aqui várias vezes a igreja na Coreia, que 4 horas da manhã os templos estão com 30 mil, 40 mil, 60 mil, 15 mil pessoas orando. 4 horas da manhã. Um dos países que foi devastado e que era um dos mais pobres após a Segunda Guerra, hoje é uma das potências mundiais. A partir da oração, a partir da busca por Deus. Então é pensar e entender. A oração ela é uma ferramenta poderosa. A oração. Vamos para a Bíblia. Jeremias 33, 3. 33:3. O Lucas deixou tudo anotadinho aí no grupo. Caso eu fale, vocês não conseguem entender, é só ir olhando, vai ficar fácil de ver. Ó. Jeremias 33:3. Invoca-me
e te responderei, te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis, que não sabes. Olha que texto, tem uma outra versão que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem. Não, não é esse. A versão, ela é outra. Bom, que fala, vou te revelar coisas grandes e firmes que não sabe. Aqui o texto fala assim, ó, eu vou te revelar conhecimentos grandiosos. Às vezes o que falta para a gente resolver uma questão é isso, é um conhecimento, é uma coisa assim, ó, simples, mas é algo que Deus revela para nós, e quando Deus revela a gente consegue resolver. Mas essa revelação vem a partir do quê? Da oração. Outro texto. A importância da oração. Salmo 50:15. Invoca-me no dia do perigo, da angústia, da tristeza, do sofrimento, da luta, da dor, do choro, do pranto, da raiva. Invoca-me, busca-me, ora, fala comigo. Eu vou te livrar e você me dará glória. É Deus falando conosco. Eu entender. Só que a igreja parece que tem dificuldade de exercer a oração. Outro texto, Mateus 7:7. Pede e dar-se-vos-á, ou vos será concedido. Buscai, encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Verso 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta se abre, ou se lhe abrirá. É importante eu entender. Bom, o primeiro ponto da nossa conversa é essa. Eu preciso entender. Enquanto eu não entender que a oração move a mão de Deus, eu não vou orar. Enquanto eu não entender, eu preciso entender. Enquanto eu não entender que a oração move, eu vou orar quando eu venho para o templo. Aí o pastor fala, vamos orar. Aí a gente ora lá, né? Às vezes, com todo respeito, irmão, por favor, não é faltando com respeito a ninguém. Mas às vezes a gente está orando aqui, eu sei porque eu estou de frente com o povo, eu vejo. Estamos orando, a pessoa está assim. Vamos orar? Vamos orar. É levar o pensamento a Deus. A pessoa que entende isso, ela bota para quebrar. Vamos orar? Vamos, agora é hora de orar. Eu vou orar e Deus vai mover. Se começarmos a orar, esse templo treme, esse templo tremerá. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. E aí vai embora a música. É orar. Tem crente que não ora. Tá tudo bem. O pastor não está aqui para brigar com quem não ora. O pastor está aqui para ensinar. A oração move a mão de Deus. Se você quiser que as coisas elas aconteçam, comece a orar. Alguns conseguem orar um pouco mais, outros um pouco menos. Eu não gosto de estabelecer tempo para a pessoa orar. Eu acho que a pessoa ela vai desenvolvendo, né? Desenvolvendo o relacionamento dela com Deus. Se ela consegue orar pelo menos 3 minutos por dia, já é assim, olha, já é um grande feito. Mas é orar 3 minutos, Senhor, eu estou saindo agora para o trabalho, eu vou para o trabalho ainda hoje. Até comentei do César, que estava me contando, pastor, 6 da manhã eu estou em pé, eu faço a oração junto com o senhor,
através da oração que eu mando, que tem gente que nem... E está tudo bem, não tem problema, ele faz. Eu faço a oração, 7 minutos de oração ali, depois eu leio o texto bíblico, daí eu vou para o trabalho. Aí eu vou, é coisa simples, mas que muita gente não faz. Uma oração de 3 minutos, pedindo para Deus abençoar o dia, pedindo para Deus abençoar o trabalho, pedindo para Deus cuidar da família. Vamos para o outro ponto. Segundo ponto, a oração fortalece a vida espiritual. Tem gente que tem uma vida espiritual fraca. A pessoa, a gente precisa saber, outro assunto importante, saber separar. Não é porque está na igreja que é crente firme. Não é porque está na igreja que é crente firme. A pessoa de repente está na igreja, eu falo igreja, templo, instituição, ela está ali, ela está vindo, ouvindo, mas ela ainda não está firmada. E uma das coisas que firma a vida da pessoa é a oração, é a dedicação, é a intimidade dessa pessoa com Deus. Isso é uma das coisas que firma a pessoa. Por que muitas vezes a pessoa está dentro do templo, aí veio uma dificuldade, e na dificuldade ela saiu fora da igreja? Porque ela não estava firme. Se ela tivesse firme, ela ia chorar, porque está tudo bem, não tem problema, nós podemos chorar. Não é pecado chorar. Mas ela ia chorar, acabou de chorar, ela vai buscar a face de Deus. Deus, ó, eu estou aqui. Eu gosto de estar aqui. Essa aqui é a minha igreja. E eu venho para cá e eu acredito que a palavra que sai do altar é a palavra do Senhor para a minha vida. Mas a luta que eu estou passando não está pouca, não. Mas eu acredito que o Senhor vai me ajudar. Não sei como que o Senhor vai me ajudar. Só sei que o Senhor vai me ajudar. Me dá uma palavra, uma direção. Faz algo, move Deus em meu favor. A pessoa, ela desenvolvendo isso daí, ela vai sendo fortalecida. O cristão que ora mantém a mente clara. A pessoa que não ora ou que ora pouco, na maioria das vezes, quando ela tem uma dificuldade para resolver, ela não consegue enxergar o caminho. Na maioria das vezes. Agora, a pessoa, quando ela está com uma dificuldade, ela vai buscar a Deus em oração, Deus abre a mente da pessoa. Deus abre o olho espiritual da pessoa e às vezes até o olho físico. Deus faz com que a pessoa enxergue o caminho, enxergue a solução, enxergue a resposta. A oração abre a mente da pessoa. A oração faz com que a pessoa fique sensível, o espírito da pessoa fique sensível. Falei disso agora há pouco. Tem gente que é insensível, que não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ouvir a direção dada por Deus, não consegue. Mas por que não consegue, pastor? Geralmente porque ora pouco, ou porque nem ora. Porque uma pessoa que está em constante oração, ela vai conseguir ouvir, ela vai conseguir entender, ela vai ter aquela sensibilidade. Uma pessoa que ora, ela tem a fé viva, ela está sempre pronta para a batalha. Não estou dizendo que nós queremos batalha. Se desse para a gente viver sem batalha e viver na boa, seria melhor assim. Mas não é desse jeito, a gente sabe. Então, é importante eu estar o quê? Fortalecido espiritualmente. E a oração é algo que me fortalece. Até recomendei de manhã um filme, Quarto de Guerra, que vários irmãos já assistiram, talvez alguém não assistiu. Aproveitar esse tempo de férias de escola, quem sabe a gente apresentar alguns filmes aqui para que os irmãos que queiram vir assistir, participar, uma sala de cinema aqui voltada para a fé. É um filme bom, que ajuda, que mostra caminhos, que mostra direções, né? Então, a oração, ela fortalece a pessoa, ela fortalece. Quando a pessoa ora, ela tem a alma dela sustentada para as batalhas diárias. Você estava aqui no domingo, não estava? Estava.
Então no domingo, foi no domingo, será que eu falei? E agora? Agora eu não vou lembrar. Quando eu falei assim, ó, Deus tem uma lista de bênçãos para te entregar. Aí eu apontei aqui, ó, mas Ele te dá força ao amanhecer para que você possa tomar posse dessas bênçãos. Você lembra? Está lembrado ou não? Vocês estão lembrando que eu falei? Então, alguns estão, alguns não estão, mas eu falei. Deus ele coloca diante de nós todos os dias uma lista de respostas. E como que nós vamos alcançar essas respostas? Através da força que Ele nos dá. Como que eu vou receber essa força? Através da oração, através da busca, através do pedir. Então, vamos embora. Vamos por base bíblica para nós podermos trocar de ponto. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Quem é que tem a força renovada? Aquele que espera no Senhor, aquele que vai em oração e busca a Deus. Salmo 91, verso 1. Salmo 91, verso 1. Aquele que vive na habitação do Altíssimo, descansa à sombra do Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Então, é outra coisa importante que a gente fala, mas às vezes tem pessoa que não quer entender. Uma coisa é eu visitar, outra coisa é eu habitar. Habitar significa eu estar ali, ou aqui. Aqui é meu lugar. Aqui eu não visito, aqui eu moro. Por isso que até a gente fala, chama isso aqui da sua igreja. Lá na igreja, não, a minha igreja, que é o lugar onde você mora. Assume isso daí. Eu moro aqui eu habito aqui, eu venho para cá, eu converso com Deus, Deus conversa comigo, eu converso com os meus irmãos, aqui eu sou abençoado, aqui eu sou abençoada, é habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Outro versículo, Filipenses 4, versos 6 e verso 7. Filipenses 4, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, através da oração, da súplica, com ações de graças. E o que acontece com quem apresenta a Deus os pedidos? A ansiedade, ela é colocada em Deus. A paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É aquela paz que excede todo entendimento. Quem desfruta dessa paz que excede todo entendimento? Inclusive o pastor Toninho falou disso lá na homenagem no sábado. Quem que desfruta dessa paz que excede todo entendimento? A pessoa que busca a face de Deus em oração. A pessoa que coloca em Deus a confiança. Dificuldade todos nós temos, irmão. Você não é a única pessoa que está com dificuldade. Pode saber que quem está sentado do seu lado aí está passando por dificuldade. Você que está aí na sua casa, você não é a única pessoa que está passando por dificuldade. Há outras pessoas também passando por dificuldade. Qual é o caminho para vencer a dificuldade? É se fortalecer em Deus através da oração. Então vamos recapitular? Primeiro ponto, a oração faz o quê? Move a mão de Deus. Segundo ponto, a oração fortalece. Terceiro e último ponto para finalizar a conversa. A oração libera milagres e vitórias. De Gênesis a Apocalipse. A Júlia, não sei quem mais agora aqui da célula da Marcinha, lá elas estão estudando a Bíblia. Já faz algumas semanas, estão lendo um capítulo da Bíblia por dia. Propósito que elas estabeleceram e estão aprendendo juntas. Lendo a Bíblia, um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler tudo quanto é
resposta, milagre, bênção que aconteceu a partir ou através de uma oração. Havia necessidade, a necessidade foi coberta por oração e a oração trouxe o milagre à tona. Vamos ler a Bíblia. Atos 12, do 5 até o 7. Atos 12, 5, 6 e 7. Assim Pedro estava detido no cárcere, preso. Mas a igreja dava graças a Deus que ele estava preso. Amém? Não, a igreja fazia o quê? Orava fervorosamente a Deus a favor dele. Acabamos de falar aqui, eu fico incentivando você. Você até fica bravo comigo de tanto que eu falo. A igreja estava intercedendo pelo Pedro. Verso seguinte. Aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados com a algema presa a duas correntes. E as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Ou seja, o Pedro estava bem guardado dentro daquela prisão. Mas a igreja orava fervorosamente. Vamos. Subitamente, de repente, inesperadamente, de uma maneira que não dava nem para explicar, apareceu quem? Um anjo do Senhor. Falamos disso, inclusive, na escola bíblica, se eu não me engano, na última reunião nossa da escola bíblica, na última sala de aula nossa. O anjo do Senhor apareceu, o próprio Jesus. A sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. Em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha só o poder da oração. Estava preso, mas foi visitado pelo anjo do Senhor. E às vezes, você quer ver? É que eu fico falando, às vezes a gente fala, tem gente que não entende. Quem aqui está orando por alguém? Tem alguém na família, ou algum amigo, ou alguma pessoa que está passando por um apertado e você está orando por essa pessoa, ou orou por essa pessoa ainda hoje? Faz assim, ó. Olha lá. A maioria está orando por alguém. A maioria. É importante a gente entender. Você vê que a maioria que está precisando que alguém receba a resposta. Aqui está um exemplo. A oração, ela promove o milagre na vida das pessoas. Isso é importante. Pastor, meu marido está no vício. Seja lá o vício que for, porque são tantos os vícios, nós não vamos catalogar vício aqui. Pastor, a minha esposa está passando por uma dificuldade extrema. Pastor, meu filho, minha filha. Pastor, meu pai, minha mãe. Pastor, meu amigo, meu patrão. A sua oração pode mudar a história dessa pessoa. A sua oração pode fazer com que Deus envie um anjo lá onde essa pessoa está, mesmo que ela não esteja numa prisão literal, ela está aprisionada espiritualmente falando. Aí Deus faz o que através da sua oração? A mão de Deus é movida, Deus envia o anjo vai lá e dá um toque, viu? Ei, vamos embora, tá liberto. Vim aqui para te trazer a libertação. É assim que funciona. Mas nós custamos a entender e praticar. Às vezes a gente entende, mas não pratica. Às vezes a gente até se emociona, mas não desenvolve. Não adianta a gente se emocionar. A gente tem que desenvolver. A nossa vida de fé tem que ser desenvolvida. Segundo livro das Crônicas, 7:14. Segundo livro das Crônicas, 7:14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome. Bom, ele já está dizendo assim, ó. Se está falando que é meu povo, se chama pelo meu nome, então tem uma receita para quem quer ver a história ser mudada. Primeiro, precisa se humilhar e orar, porque para muitos a oração é uma humilhação.
Eu vou falar, eu vou orar, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar ou se arrepender dos seus maus caminhos. Dos céus eu ouvirei, eu perdoarei o seu pecado, seus erros, e farei o que com a terra? Curarei a terra. O que significa curar a terra? Curar a terra significa mudar uma história. Às vezes as coisas elas estão dando tudo errado. Às vezes até o pão. Você passa margarina no pão. Não passo margarina, passo manteiga, tá bom. Às vezes até o pão com a manteiga. Nem margarina, nem manteiga, passo requeijão. Tá bom, então. Às vezes você passa o pão, o requeijão, a manteiga, a margarina, seja lá o que for, você passa no pão. Tem vez que quando cai no chão, cai virado para baixo. Até o pão as coisas estão dando tão errado que é assim. Tem época que é assim. Tem momento que é desse jeito. Talvez você nunca passou por uma situação como essa. Talvez alguém aqui esteja passando por uma situação como essa. Talvez alguém vá passar por uma situação como essa. Não tem problema. O importante é saber como sair de uma situação como essa. E aqui no livro das Crônicas ensina: orar, buscar a face, humilhar, a se arrepender de maus caminhos. Com outras palavras, é buscar em Deus a mudança da situação. A Bíblia diz que Deus muda. Então, esse é um ponto importante para nós entendermos. A oração, ela manifesta milagre na nossa vida. Diga amém e diga graças a Deus. Irmão, se é crente, diga amém. Fala para quem está pertinho de você, se é crente, ô. Fala assim, ó, se alegra, se é crente. O crente tem o poder de Deus através da oração. Irmão, falei disso com você há poucos dias. Santa Ceia, parece que a pessoa, parece que ela foi para a igreja, ela apanhou lá na igreja. Não, mas é que eu fui para a igreja e é a Santa Ceia. Então, irmão, Santa Ceia é dia da gente se alegrar. Falamos disso domingo. Se é crente, se alegre. Porque você está recebendo de Deus estratégia para vencer dificuldade. Você está recebendo de Deus estratégia. Se você não está colocando a estratégia em prática, aí é uma outra história. Precisa colocar. Mas o importante é você entender. Aqui eu estou me esforçando para você entender. Primeiro, entenda, a oração, ela move a mão de Deus. Segundo, a oração, ela fortalece você espiritualmente para continuar a sua caminhada. Terceiro, a oração vai liberar os milagres, as vitórias e as respostas sobre a sua vida. É a oração, é você buscar a face de Deus. Salmo 34, 17. Salmo 34, 17. Suplicam, clamam, oram, gritam, choram, buscam a face de Deus os justos. O Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições, angústias, tristezas, dores, sofrimentos. Mas precisa orar. É ferramenta ou é arma espiritual. Aí cada um vai buscar e tomar posse ou não. Meu dever é mostrar para você. Essa conversa começou quando? Começou quando Jesus passou com os discípulos e foi buscar fruto onde não tinha fruto, onde só tinha aparência. Tem muito crente que é assim, só vive de aparência. É crente, mas não ora. Pronto. Se é crente, tem que orar. Nunca vi crente que não ora. Se é crente, tem que ler a Bíblia. Nunca vi crente que não lê a Bíblia. Se é crente, tem que vir para a igreja. Nunca vi crente que não vai para a igreja. Se é crente que não ora, é crente que não lê a Bíblia, é crente que não vai para a igreja, é crente que está com defeito de fabricação. Porque isso é a essência do crente. Não gosto que fale crente. Tá bom.
Isso é a essência do cristão. Oração, Bíblia e igreja. Oração, Bíblia e igreja. Não tem outra história, outro caminho, outro jeito. É assim que nós buscamos a nossa resposta em Deus. O que nós podemos fazer, nós fazemos lá fora do nosso jeito. Dá para nós fazer? Vamos resolver. Não dá para fazer? Preciso de um milagre, não vou desistir. Aí a Cassiane com o Jacó, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Não, é isso. Estou misturando tudo. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Vamos gravar um CD junto, tudo nós? Irmão, é isso. É isso. Tem outro jeito, tem outro caminho, tem outras formas? Talvez tenha. Pode ser que tenha. Não vou ser eu o presunçoso de dizer que é só desse jeito que Deus responde. E Deus responde de tantas formas porque Ele é Deus. E Ele sabe o melhor jeito de responder. A melhor forma de responder. Para nós, aqui, nesses dias, Deus tem nos ensinado a valorizar a oração, a valorizar o relacionamento, a intimidade, a comunhão, a proximidade de Deus. Ah, mas ali, lá ou acolá, eu não sei, com todo respeito a ali, lá ou acolá. Eu sei daqui, e é aqui que eu me alimento, e é aqui que eu procuro ajudar os meus irmãos mais novos. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E se você está precisando de resposta, irmão, leva para sua casa essa palavra com todo o seu coração. Coloca essa palavra em prática. Deus vai te responder. Vamos ficar em pé, por favor. Quero finalizar essa conversa com você em nome de Jesus. Glória a Deus. Leva seu pensamento a Deus. Leva seu pensamento a Deus. Fale com Deus agora. Agora é a sua hora, é o seu momento de falar com Deus. Oh, meu Deus. O Senhor é poderoso. O Senhor é vivo. O Senhor é fiel. E nós estamos aqui para reconhecer a tua grandeza, para reconhecer o teu poder, para reconhecer o teu favor, tua bondade, a tua misericórdia. Nós somos cristãos e cristão conversa com o Senhor. Nós conversamos tanto com as pessoas que nós amamos, com os nossos amigos. Tem pessoas que nós passamos horas e horas conversando. Tem pessoas que nós não vemos a hora de ver para poder conversar. Mas o Senhor, que é aquele que pode mudar a nossa história por completo, muitas vezes nós pouco falamos, para não dizer que não falamos. Que o Senhor nos ajude, Deus. Que essa palavra que foi semeada no coração do meu irmão, da minha irmã, possa produzir mudança de história. Que eles entendam que a oração move a mão do Senhor. Que eles verdadeiramente, meu Deus, possam desfrutar, meu Pai, do amadurecimento, do fortalecimento através da oração. Que, ó Deus, as orações elas tragam as respostas. Que nessa noite, que é uma noite de aprendizado, o meu irmão, a minha irmã, sejam eles abençoados por Ti. Que o Senhor dê respostas, Deus. Que a próxima quarta-feira seja uma quarta-feira com testemunhos. Testemunhos a partir da oração. Esse irmão, essa irmã que não tem o hábito de orar, não quer dizer que ele não é de Deus, não quer dizer que ele não é bom, não quer dizer que ele não é uma pessoa legal, mas talvez não tenha o hábito de orar. Que essa pessoa comece, meu Deus, a orar, que seja 3 minutos por dia, na hora de dormir ou na hora de levantar, não importa. Que essa pessoa comece a colocar a vida dela diante do Senhor em oração, para que
tudo comece a ser mudado, para que tudo comece a ser clareado na mente dessa pessoa, para que essa pessoa comece a ficar mais sensível à tua voz, para que essa pessoa possa, em nome de Jesus, desfrutar da bênção, desfrutar do milagre, para a glória do teu santo nome. Eu oro em cima daquilo que foi apregoado e agradeço em nome de Jesus. Diga amém. Diga assim, ó: Senhor Deus, muito obrigado. Eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Bata a palma com força.